Iremos resolver a avaliação bimestral do quarto bimestre de Matemática 1, Álgebra, da turma do sexto ano do Colégio Ferreira de Souza. A avaliação está em PDF na descrição deste vídeo. Na primeira questão nós temos: jogamos dois dados comuns, qual a probabilidade de que o total de pontos seja igual a 10? Sabemos que o dado possui 6 faces e cada face está numerada de 1 a 6. Para relacionar com outro dado e obter soma igual a 10, nós vamos ter 3 eventos favoráveis, que são o 4 com 6, o 5 com 5, o 6 com 4. 3, 2, 1 não participa. Por quê? Porque se for 1, o outro deveria ser 9. Se for 2, o outro deve ser 8. Se for 3, o outro deve ser 7. E o número máximo que eu obtenho um dado é o 6. Então não participa dos meus eventos favoráveis à minha questão. Apenas esses 3 fazem parte do que a minha questão está querendo. Quando se trata de probabilidade, nada mais é que uma razão onde o numerador são os meus eventos favoráveis e como denominador são os eventos possíveis. Recebe também o nome de espaço amostral, no qual engloba todas as possibilidades que envolvem a minha questão. Como evento favorável, já observamos, são 3. Agora, como evento possível, vamos fazer a seguinte observação. Vou escrever aqui de 1 a 6, caracterizando meu primeiro dado, assim também como o segundo aqui. Uma possibilidade que podemos ter é encontrar 1 com 1, também 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5 e 1 com 6. Então nós temos aqui já 6 possibilidades. Se eu relacionar agora com 2, 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3, 2 com 4, 2 com 5, 2 com 6, eu tenho mais 6 possibilidades. Se você fizer esse processo, esse mecanismo 3 com 1, 4, assim também com 5 e também com 6, você vai obter 6 possibilidades. Aqui 6 mais 6 mais 6. Isso nada mais é que 6 vezes 6. Isto aqui é um princípio multiplicativo. Que eu obtenho 36. Então, o que isso significa? Que todas as possibilidades, todo o meu espaço amostral, que engloba essa minha questão, envolvendo 2 dados, são 36 possibilidades. Isso para mim já é uma resposta. Porém, na maioria dos casos, toda questão deve ser expressa de forma simples. Então nós vamos ter que simplificar essa minha questão. Nós vamos ter que dividir por 3 para tornar ela na minha fração irredutível, onde iremos obter 1 sobre 12. E esse é o meu gabarito. A segunda questão. Toshiro obteve as seguintes notas nas 3 primeiras provas de uma disciplina de sua faculdade: 6, 5 e 8. Sua nota final será a média aritmética de 4 provas, sabendo que para ser aprovado, sua média deve ser maior ou igual a 7. Qual é a menor nota que deve obter na próxima prova? A questão fala de 4 provas, porém 3 delas já foram feitas. Ele tirou 6, na outra tirou 5, na outra tirou 8. A quarta nota ele não fez ainda e eu vou chamar de x índice 4. Vamos dividir por 4, isso é definição de média aritmética, dividir pela quantidade de elementos. E esse resultado deve ser maior ou igual que 7. Eu posso fazer aqui logo de imediato essa soma aqui. 8 com 6 eu tenho 14, com 5 eu tenho 19. Então eu tenho 19 mais a quarta nota sobre 4. Isso deve ser maior ou igual que 7. Aqui eu vou aplicar uma propriedade chamada meio pelos extremos, onde esse número aqui ele vai multiplicar quem está abaixo do 7. Como não tem ninguém, eu posso afirmar que aqui possui o número 1 como denominador,
que não vai interferir em nada. Então eu fico com 19 mais x índice 4 vezes 1, eu fico com o próprio número. Agora eu vou fazer o 4 vezes 7. 4 vezes 7 eu obtenho 28. Só fazendo uma correção aqui no meu sinal, que não é uma equação. Estamos aqui tratando de uma inequação. Pronto. Agora, eu tenho que achar o valor desse x índice 4. Para mim tirar esse 19 daqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar em ambos os lados o número menos 19. De um lado e menos 19 do outro. Aqui eu posso fazer o cancelamento. Fiquei somente com x índice 4, que é a minha quarta nota. E ela deve ser maior ou igual que... eu tenho 28. Tirando 19, eu obtenho 9. E esse é o meu gabarito. A menor nota que ele deve tirar é 9. Terceira questão nós temos. A professora Elisa aplicou uma prova para 5 alunos. A nota de um deles foi 8. E a média das notas dos outros 4 alunos foi 7. Qual foi a média das notas desses 5 alunos? Então nós temos o seguinte. Nós temos aqui 5 notas. Nós temos a x1, mediante a primeira nota. x2, segunda nota. x3, terceira. Assim como a x4 é a quarta. A quinta nota, eu já vou colocar aqui 8. Como é que eu sei que a quinta nota foi 8? Por hipótese. A questão disse isso. Por hipótese. Sobre 5. E esse daqui é a tese da minha questão. É saber qual é a média aritmética dessas 5 notas. Para chegar a esse resultado, ao grande impasse da minha questão, ele diz uma coisa, que a média da nota dos outros 4 foi 7. Então, ele está dizendo que x1 mais x2 mais x3 mais x4 sobre 4, já que temos 4 notas, a questão afirma que dá 7. Bom, percebe uma coisa? Que para mim resolver essa questão, para mim saber a média aritmética dos 5, basta eu saber quanto é que vale esta soma. E a informação toda está embasada nesta informação abaixo, que a questão ofereceu. Aplicando meio pelos extremos, nós vamos obter x mais 1 mais x1 mais x2 mais x3 mais x4 vai multiplicar 1. Aplicando a propriedade meio pelos extremos, onde só vai haver a repetição dos meus valores. Agora, 4 vezes 7 eu obtenho 28. Com isso, eu obtenho a seguinte informação. x1, x2, x3 e x4 é 28. Eu vou jogar essa informação lá na minha equação inicial. X mais 1 mais x1, x2, x3, x4 é 28. Mais 8 sobre 5. Vamos só recapitular aqui para ficar bem entendido. Esta informação, a soma dessas 4 notas, eu encontrei que dá 28. E eu só fiz a substituição bem aqui. Neste local aqui, eu coloquei 28. Repeti o mais 8 sobre 5. Aqui eu obtenho 36 sobre 5. Fazendo aqui a divisão com bastante calma. Quantos 5 cabem em 36? 7. 7 vezes 5, 35. 36, 35, nós vamos ter 1. Coloco a vírgula e o 0. Quantos 5 cabem em 10? 2. 2 vezes 5, 10. Faço a subtração. Conta exata. Então, meu gabarito correspondente
ao resultado da média aritmética entre as 5 notas é 7,2. Quarta questão. Um produto tem preço de R$ 250 à vista. A prazo, em 5 parcelas mensais iguais, seu preço sofre um acréscimo de 16%. Qual é o valor de cada parcela? Essa questão traz duas palavras importantes na matemática, que é à vista e a prazo. À vista é quando eu faço o pagamento efetivo da minha mercadoria. Porém, o a prazo é quando esse pagamento ele se estende. Eu divido aquele valor a ser pagado em alguns meses, por algum período. Então, nessa questão, a primeira coisa que a gente tem que entender é quanto é que vale 16% de 250, para me saber de quanto foi o aumento. Então, eu tenho que calcular 16% de 250. Então, nós temos aqui 16%. A preposição de em matemática remete à operação multiplicação. 250. Aqui eu posso fazer o seguinte: cortar este zero com este zero, onde eu vou ficar com 16 sobre 10 vezes 25. Outra forma de simplificação que eu posso fazer aqui é fazer uma espécie de fatoração com esse 10. Porque o 10 eu posso escrever ele como 2 vezes 5. E lá eu tenho 25. Pronto. Aqui eu só fiz escrever o 10 de outra maneira. 2 vezes 5. Aí eu posso simplificar o 25 por 5, que eu obtenho 5. O 16 com 2, que eu obtenho 8. E minha questão fica apenas com 40, que é o produto de 8 vezes 5. Bom, então eu já sei o meu aumento. A minha mercadoria custava R$ 250, mas teve um acréscimo de 40%, passando a custar agora R$ 290. Muito bem. Porém, foi parcelado em 5 parcelas. E eu quero saber o valor de cada parcela. Então nós vamos pegar 290 e parcelar em 5, mediante a 5 meses. Então nós temos 29 dividido para 5, em outras palavras, quantos 25 cabem em 29? Cabem 5. 5 vezes 5, 25. 29 tira 25, obtém 4. Descendo o zero, temos 40. Quantos 5 cabem em 40? 8. 5 vezes 8, 40. Divisão exata, resto zero. Então nós temos que cada parcela custa R$ 58. Esse é o nosso gabarito. A quinta questão caiu no SAEB 2013, prova esta muito importante. Marina quer comprar uma mochila que custa R$ 60, mas para pagamento à vista, a loja oferece um desconto de 10%. Se Marina optar pelo pagamento à vista, a gente já viu na questão anterior, né? Pagamento efetivo, quanto ela vai pagar? Bom, então se ela pagar à vista, ela vai ter um desconto de 10%. E eu quero saber qual é esse novo valor. Então nós vamos calcular 10% de 60. Para quê? Para saber de quanto foi o desconto. Então nós temos 10 sobre 100. Já foi visto na questão anterior que a preposição de remete à multiplicação ao produto. 60. Aqui eu posso fazer o seguinte, ó, cortar este zero com este zero com este, e eu fico com 1 vezes 6 e 1, que eu tenho a divisão por 1, é o próprio 6. Então R$6 foi o desconto. Então a mercadoria antes custava 60, porém teve um desconto de R$6, passando a custar agora R$54. E esse é o nosso gabarito. Na sexta questão, que caiu no SPAES, prova esta também muito importante para as escolas públicas.
Antônio pretendia vender 500 bombons durante a feira cultural de uma escola. Ele só conseguiu vender 50% desses bombons. Quantos bombons ele vendeu? Bom, então, ele queria vender 500, mas só vendeu 50%. Então, vamos lá. 50%, primeiro é entender isso. 50% de 500. Então, 50 sobre 100 vezes 500. Aqui eu já posso fazer o seguinte, ó. Posso já cortar esse 100 com aquele 500. Não é múltiplo. O 500 eu consigo dividir por 100 de forma exata, que dá 5. 550 vezes 5, eu tenho 250. Que fora a quantidade de bombons que ele vendeu. 250. Um ponto importante aqui que vale ressaltar é que sempre 50% remete à metade. Por quê? 50% é a mesma coisa que 50%. Quando eu transformo em fração irredutível, dividindo logo pelo MDC, que é 50, nós obtemos 1/2. Que isso significa metade. 50% sempre remete à metade, tá bom? Então o nosso gabarito para a nossa questão é 250 bombons. Foi a quantidade que Antônio vendeu. Sétima questão, extrair de uma prova lá de Sobral. Após uma reforma e a compra de novos aparelhos, a mensalidade de uma academia que custava R$ 52 teve um aumento de 50%. Qual é o preço da mensalidade após esse aumento? Bom, então 50% já vimos na questão anterior que remete à metade. Então, 50% de R$ 52, isso nada mais é que a metade de 52, que é 26. Ora, se era R$ 52 a mensalidade, teve um aumento de 50%, que quer dizer metade, então o aumento era 52, teve um aumento de 50%, que é metade de 52, então nós temos um valor de R$ 78 é a nossa mensalidade. E esse é o nosso gabarito.